Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje na companhia aqui da Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de auxílio-acidente, não é? E todas as ações da Previdência ligadas aí à questão dos acidentes. E vamos à participação da primeira pergunta. Quem tem direito ao auxílio-acidente, doutora? É um benefício muito interessante, Luciano, já que a pessoa que sofreu um acidente de qualquer natureza, então não necessariamente precisa de ser um acidente do trabalho. Se a pessoa sofreu um acidente doméstico, ou mesmo que seja um acidente ali do trabalho, às vezes um acidente de percurso, então indo ou voltando do trabalho, a pessoa passa a ter direito ao auxílio acidente. Ela tem que estar segurada do INSS, então ela tem que estar ali com os pagamentos do INSS, mas aí ela passa a ter direito. E o que é ali o auxílio acidente? A pessoa fica recebendo metade do que recebeu ou receberia de auxílio-doença até aposentar. Então, assim, acaba sendo um benefício muito interessante. Pode trabalhar normalmente e depois esses valores ainda entram no cálculo da aposentadoria. Para receber esse acidente, tem que ter ocasionado, ainda que seja mínima, mas uma diminuição da capacidade do trabalho. Então, tem que ter aí uma diminuição da capacidade do trabalho para gerar esse direito. Perfeito. Então, ele está conectado justamente a isso, né? Eu continuo podendo exercer minha função, mas com algumas restrições. Com certeza. Então, por exemplo, o que a gente pode dar assim de exemplo, sendo, por exemplo, um motorista de caminhão. Ele era um motorista de caminhão, mas em razão de alguma sequela teve que rebaixar a carta e não consegue mais dirigir o caminhão, nesse caso. Mas nós temos casos mais simples também. Por exemplo, a pessoa perdeu parte do indicador. Perdendo parte do indicador, ele perde a pinça. Isso também prejudica muito. Gera o mesmo direito. Então, mesmo que a sequela seja um pouco mais grave e a pessoa possa continuar trabalhando, ou ainda que a sequela seja um pouco mais leve, nesses dois casos, o valor é sempre o mesmo, 50% do que recebeu ou receberia de auxílio-doença e recebe aí até aposentar. Caso restabeleça a saúde, aí o benefício pode sim ser cortado. Muito bom. Vamos a mais uma participação. Desenvolvi uma doença que reduziu minha capacidade de trabalho. Tenho direito ao auxílio-acidente? Ah, muito interessante essa pergunta, Luci. Então, vamos aos exemplos que às vezes eu acho que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, uma costureira que desenvolveu uma tendinite. Quando a pessoa tem tendinite, às vezes ela reduz a força, a mobilidade. Então, por exemplo, se for no ombro, né, reduz ali a força para levantar o braço, a mobilidade. Então, ela teve uma redução da capacidade do trabalho. E se essa redução da capacidade do trabalho foi ocasionada por movimentos repetitivos que ela tem no trabalho, então, por exemplo, ela é uma costureira, ela tem movimentos repetitivos. Em razão desses movimentos repetitivos, ela desenvolveu aí toda essa doença e teve uma redução da capacidade do trabalho. Essa doença é equiparada, é como se fosse aí um acidente do trabalho. E nesse caso também passa a ter direito aí ao auxílio acidente. Então ficar muito atento porque às vezes desenvolveu alguma doença e tem direito. Um outro exemplo, por exemplo, é quem pega muito peso e desenvolve, por exemplo, hernia de disco ou outros problemas na coluna. Nesse caso também passa a ter direito aí ao auxílio acidente. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. O auxílio-acidente pode ser acumulado com algum outro benefício, doutora? Então, no caso do auxílio-acidente, pode sim ele acumular, por exemplo, com uma pensão por morte. E, às vezes, ele pode até acumular ali, juntar, por exemplo, com um auxílio-doença, desde que a causa de um e de outro sejam diferentes. Então, por exemplo, a pessoa tem o auxílio-acidente porque sofreu um acidente e perdeu parte do indicador, por exemplo. E depois está com o auxílio-doença em razão de alguma outra doença que desenvolveu. Nesse caso aí, também consegue acumular os benefícios. Então, tem que verificar certinho. E lembrando que na hora da aposentadoria, todos esses valores do auxílio-acidente entram sim no cálculo da aposentadoria. Perfeito. E isso, né, a pessoa não precisa fazer nenhuma ação legal. Olha, estou recebendo um auxílio, isso já está sendo calculado automaticamente. Ah, então, não necessariamente. Às vezes nós temos sim que pedir algum tipo de revisão. Então, ficar muito atento em relação a isso, porque conforme for, vai receber sim de forma automática, conforme for, vai ter que pedir aí algum tipo de revisão do INSS, caso o INSS não tenha incluído esses valores do auxílio acidente no benefício. Porque claro que acontece sim do INSS não incluir esses valores, e é direito da pessoa ter essa inclusão no cálculo do benefício. Então, nós não podemos considerar que é simplesmente uma soma, porque na verdade, quando vai calcular a aposentadoria, são utilizados ali de vários fatores. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso e verificar se foi incluído no cálculo em geral.
Próxima pergunta, mais uma participação dos nossos espectadores. Como devo proceder para conseguir o auxílio acidente? Então, a primeira questão, a pessoa ela tem que estar segurada do INSS, né? Então, ela tem que estar ali pagando o INSS. E uma questão importante é que quem é contribuinte individual, MEI, nesses casos não tem direito aí ao auxílio acidente. Então, realmente ali não tem direito ao auxílio acidente. Então, a pessoa ela tem que estar trabalhando de carteira registrada ou a pessoa ela tem que estar ali segurada do INSS. Então, parou de trabalhar, mas ali ainda tem os direitos previdenciários. Nesses casos, para fazer o requerimento do auxílio acidente, a pessoa tem que fazer o requerimento junto ao portal do Meu INSS. Então, entra mesmo no portal do Meu INSS para fazer o requerimento. E, com mais participação dos nossos espectadores, vamos agora à próxima pergunta. Auxílio acidente, Thaís, pode ser cortado? E se sim, em que situações? Então, pode sim. Então, caso a pessoa venha receber o auxílio acidente, e muito interessante que o auxílio acidente nunca tinha ocorrido pente fino em cima do auxílio acidente. E agora houve uma modificação, porque pode sim também ocorrer pente fino no auxílio acidente. E quando que ele pode ser cortado? Quando o problema de saúde que a pessoa tinha e ocasionou ali, né, a questão da concessão do auxílio acidente e a pessoa se restabeleceu 100%. Então, caso a pessoa restabeleça a saúde, pode sim ter o benefício aí do auxílio acidente cortado. Então, as mesmas dicas que nós damos para quem é aposentado por invalidez ou recebe auxílio-doença, também vale para quem recebe auxílio-acidente. O que a pessoa deve fazer? Deve sempre juntar os relatórios médicos, em especial se depende da rede pública, já que tem uma maior dificuldade em agendar ali a consultas e exames. Então, sempre que fizer uma consulta, um exame e que demonstrar que realmente há uma incapacidade, né, o que é uma incapacidade parcial no caso do auxílio-acidente, é sempre muito importante guardar esses relatórios médicos, de forma aí que se em algum momento for convocado para um pente fino do INSS, já está com toda a documentação organizada. Então não esqueça isso. E se for no médico, também não deixe de pedir relatórios médicos, pois quanto mais relatórios médicos a pessoa tiver, acaba sim auxiliando. E justamente isso, né? Como a gente fala de uma rotina aí, de saúde, então ter isso historicamente arquivado é importante para o processo. Com certeza. Então, é muito importante ter arquivado e essa importância também, né, Luciano, de deixar ali guardado, em especial, eu sempre falo da rede pública, porque às vezes, por exemplo, o INSS convoca para um pente fino. A pessoa, para conseguir um ortopedista, às vezes tem que passar por clínico geral, ser encaminhado, às vezes não é tão rápido ali de conseguir as consultas. Por isso que, em especial, se depende da rede pública, é muito interessante ir guardando ali relatórios e exames médicos, para quando realmente aí vier a precisar, está tudo certinho. Mais uma pergunta dos nossos espectadores. O valor do auxílio tem reajuste ou é um valor fixo? O valor do auxílio ele tem reajuste ali anual, igual os benefícios previdenciários. Então, ele vem 50% do que... O cálculo dele é feito dessa forma, né? 50% do que a pessoa recebeu ou receberia de auxílio-doença. Então, ele pode, sim, ser abaixo do salário mínimo, já que ele não é um benefício que é uma renda que é substitutivo de renda. Na verdade, ele é como se fosse uma indenização. Então, a pessoa teve uma pequena capacidade, uma redução da capacidade de trabalho. A pessoa pode trabalhar normalmente, mas em razão dessa redução da capacidade de trabalho, a pessoa fica recebendo essa indenização mensalmente. Então, como é uma indenização pela redução, ele pode sim ficar menor do que o salário mínimo. Porque pensa, se o auxílio-doença, por exemplo, for com base no salário mínimo, a pessoa no auxílio-acidente vai receber metade do que recebeu aí do auxílio-doença. Mais uma participação dos espectadores, vamos à próxima pergunta. Sofri um acidente há muitos anos, ainda posso ter o direito? Então, pode sim, mesmo que você sofreu um acidente ali há muitos anos, mas na época você estava na qualidade de segurado do INSS. E quando que fica aí na qualidade de segurado do INSS? Conforme for até 3 anos sem receber sem ter qualquer pagamento por INSS, você ainda está assegurado do INSS. E esses 3 anos, quando ele ocorre? Quando a pessoa foi mandada embora, recebeu o seguro-desemprego e teve mais de 10 anos de registro na carteira de trabalho. Nesse caso, durante 3 anos, se sofreu ali algum acidente, tem direito ainda ao auxílio-acidente. Mas você estava assegurado do INSS, mas isso aconteceu há muitos anos, às vezes há 10 anos, até mais. Ainda tem direito, sim, ao auxílio-acidente. E conforme for fazendo todas ali as comprovações, ainda recebe os 5 anos
anos dos atrasados. Então, fique muito atento, porque conforme for, não é um direito que ele vai se perder com o tempo. O que acontece é que não consegue ele receber todos os atrasados de quando sofreu o acidente. Então, é importante, na época do acidente, estar trabalhando ou estar segurado do INSS e também, no caso, ter realmente ali o acidente, comprovar o acidente. Comprovando isso, mesmo que faz muito tempo, não tem problema. Mas só os atrasados que se limitam aí aos últimos 5 anos. Mas às vezes é bem interessante, né? Porque a pessoa aí tem 5 anos garantidos. Mais uma participação de espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Não estou trabalhando e sofri um acidente. Tenho direito ao auxílio? Então, nesse caso, Luciano, é o que nós falamos. Conforme for até 3 anos sem trabalhar, a pessoa tem direito, sim, ao auxílio. Os 3 anos vão ocorrer se tiver mais de 10 anos de carteira, se recebeu o seguro-desemprego e foi demitido ali do emprego. Então, nesse caso, conforme for. Se estiver pagando carnê como contribuinte individual, microempreendedor ou se for funcionário público, não tem direito ao auxílio acidente. E o funcionário público, por que não tem direito ao auxílio acidente? O funcionário público, ele tem o emprego dele ali garantido. Então, ainda que ele tenha uma pequena redução da capacidade do trabalho e ele teve até uma recolocação no trabalho ali para se adequar em razão das suas limitações, ele não tem qualquer abalo no seu salário. Então, isso se justifica para quem é funcionário público, não tem direito aí ao auxílio acidente, com exceção do funcionário público que recebe do INSS. Então, caso seja funcionário público e recebe do INSS, pode ser sim que consiga. Mas se for funcionário público e for estatutário, aí já fica mais complicado. Perfeito. E sempre checando a condição de cada caso, né? Como a gente disse, né? A gente estava falando especificamente, né, dessas pessoas, como você falou, né, que fazem o seu próprio recolhimento. Mas se a pessoa hoje faz o recolhimento, mas antes de 3 anos ela estava com carteira assinada, ela tem direito? Então, conforme for. Se ela fizer o recolhimento agora, mas se ela estava com a carteira. Mas entra numa discussão. Tem jurisprudência que aceita, tem jurisprudência que não. Porque, no caso, a pessoa estava registrada há 3 anos atrás e começa a ser contribuinte individual, né? Eu tenho casos que eu já vi dar certo e tem casos que não dão, Luciano. Porque aí fala que a pessoa, ela, como contribuinte individual, ela não tem direito. Então, é uma questão até bem complicada. Tem até um dos casos que eu tenho mais conhecimento. Que eu visualizei mesmo, a pessoa conseguiu uma tutela antecipada, então começou a receber e depois no tribunal veio cassar essa tutela e com isso a pessoa aí teve que devolver os valores. Então, quem começa a pagar como contribuinte individual é um pouquinho complexo. Por isso, sempre que for pagar o INSS, é bom a pessoa estar bem instruída, porque às vezes é sempre muito importante pagar a Previdência Social. Eu sempre falo que eu nunca vejo alguém falar que se arrependeu de pagar o INSS. Pelo contrário, as pessoas se arrependem de não ter pago. Mas, às vezes, se a pessoa estava com um bom emprego, com um salário bem alto, e, às vezes, ela tem essa qualidade ainda, durante 3 anos, essa qualidade de segurado do INSS. Então, às vezes, até compensa esperar um pouquinho para começar a fazer os recolhimentos. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Quem recebe auxílio acidente, né, recebe 13º desse auxílio? Recebe sim. Então, quem recebe auxílio acidente aí tem o 13º. Então, é metade do que receberia de auxílio doença, né? Inclusive aí com o 13º. Então, acaba sendo bem interessante, né? Que a pessoa ainda tenha essa rendinha extra aí do 13º. E, de fato, a gente vê o quanto isso faz diferença na vida de muitas pessoas, né? Um complemento vital, como você coloca, né? A pessoa tinha uma função X, foi rebaixada em função, né, da comorbidade gerada pelo acidente e consegue manter o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida. Não, e é muito interessante, Luciano, porque a pessoa pode continuar trabalhando. E muitas pessoas, assim, realmente tiveram ali uma redução da capacidade de trabalho, mas a questão de trabalhar, às vezes faz muito bem até para a mente, né? Então, a pessoa ir para o mercado de trabalho, falar com pessoas, se arrumar mesmo, sair de casa e ter uma renda melhor mesmo, então aumentar a sua renda. Então, fica ali como um valor de indenização e pode trabalhar normalmente, registrar a carteira, trabalha normalmente. E outra questão também muito interessante, que depois todos esses questões do auxílio acidente vão auxiliar, sim, na aposentadoria, porque a pessoa consegue aí ter uma aposentadoria antecipada. Muito bom. Última participação dos nossos espectadores. Vamos à próxima pergunta. O acidente do trabalho pode gerar direito ao auxílio acidente, mas além desse, ele pode gerar outros direitos? Com certeza. Então, ele pode gerar direitos trabalhistas, como, por exemplo, se foi um acidente do trabalho, ele tem direito, pelo tempo que ficar afastado pelo INSS, tem direito a ficar recebendo o fundo de garantia de tempo de serviço. Se a empresa concorreu para aquele acidente acontecer, conforme for, pode ter direito a danos materiais, morais, né, e tem que analisar caso a caso. E, como eu disse, a questão da aposentadoria também. Se a pessoa recebe auxílio acidente, ela pode ter a aposentadoria do deficiente. Não é a aposentadoria por invalidez, é do deficiente. Conforme for, a pessoa depois pode até continuar
continuar trabalhando. A mulher, ela aposenta até 7 anos antes, então ao invés de 62, aposenta aos 55 anos, com 15 anos de contribuição. O homem, ao invés de 65 anos, aposenta com 60 anos, também com 15 anos de contribuição, o que acaba sendo muito interessante. E a aposentadoria por tempo de contribuição, que precisa de um tempo menor e não tem idade mínima. Não teve a aposentadoria do deficiente não teve qualquer alteração com a grande reforma previdenciária que nós tivemos em novembro de 2019. Então, não tem idade mínima, os cálculos estão presos na lei antiga. Então, é muito interessante pedir esse tipo de aposentadoria. E mesmo que você não receba auxílio acidente, mas considere ali que tem algum problema de saúde, em especial se faz mais de 2 anos, conforme for, pode analisar essa questão da aposentadoria do deficiente. Perfeito. E é bastante importante a gente ter essa compreensão do diferencial, né? Olha, o acidente de trabalho, no trajeto, ou um acidente doméstico que me gerou aí uma problemática relacionada ao trabalho. Exatamente. Então, pode ser um acidente ali de qualquer natureza no trabalho, um doméstico, às vezes jogando bola, né, as pessoas se acidentam, fazendo algum esporte. Então, qualquer dessas questões geram ali o direito. E as doenças também que são equiparadas a acidente do trabalho. Então, por exemplo, o desenvolvimento de uma LER, às vezes problemas na coluna em razão de pegar muito peso. Então, também esses problemas ocasionados em razão do trabalho também geram aí este direito. Uhum. O Rui aqui com uma questão também interessante que enviou agora, perguntando a respeito especificamente do tempo, né, da cessão desse auxílio. Né? Demora, as pessoas podem ficar aí, né, na fila do INSS para poder receber? Rui, ótima pergunta, mas essa questão é muito em aberto, né? Já que o INSS está batendo recorde na fila. Nós estamos falando aí em 3 milhões de pessoas aguardando algum tipo de resposta do INSS. Então, o INSS tem prazo, sim, para responder. Se não responder no prazo, pode ter aí mandado de segurança. Pode acontecer de ser mais rápido, pode, tá? E, assim, se demorar muito a mandar de segurança, é um processo relativamente ali mais rápido, só para o INSS dar a resposta. Mas prazo, assim, certinho, para o INSS responder aí, nós não temos. Mas a questão é fazer a solicitação mesmo. Porque ainda que demore um pouquinho, não é questão de anos também, não, mas ainda que demore um pouco, depois a pessoa, sendo reconhecido o direito, passa a ter direito também a atrasados. Muito bom. Thais, gratidão sempre aqui pela participação conosco, sempre muito esclarecedora. Esperamos, não é, que as pessoas tenham aí os seus direitos garantidos e que vão, né, em busca desses direitos, porque a gente sabe assim, tem um trâmite? Tem, não é, mas a legislação garante esse direito a todos. Ah, com certeza. A questão é, às vezes, nós entendermos aí os direitos para conseguirmos buscar. E acaba sendo um direito muito interessante, ao meu ver, assim, porque a pessoa recebe esses valores como indenização e pode aí trabalhar normalmente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e uma ótima tarde a todos. Bom, nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Lembramos sempre que você pode acessar nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Voltamos, como sempre, com mais um Pergunte ao Doutor.